Olá, Aine. Oi, André, tudo bem? Tudo bem. Semana agitada no Senado, projetos importantes, tanto no plenário quanto nas comissões. Isso mesmo, André. E como sempre, o Senado Notícias Revista conta tudo o que aconteceu por aqui. Vamos ver no programa de hoje. Senado aprova aumento de 16% nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos procuradores-gerais da República. Aprovada a medida provisória que estabelece um novo regime de incentivos fiscais à indústria de automóveis, o Rota 2030. E começa o Novembro Azul, campanha de prevenção ao câncer de próstata. O Senado Notícias Revista começa agora. Após intensos debates em plenário, o Senado aprovou o aumento de salário para os ministros do Supremo Tribunal Federal e para os procuradores-gerais da República. O último reajuste foi em 2014, mas a proposta de um novo aumento de 16% gerou protestos dos senadores. Para entrar em vigor, o aumento depende apenas da sanção do presidente Michel Temer. A votação foi bem polêmica. O assunto movimentou o Senado. Os textos aprovados, que agora vão para a sanção presidencial, prevêem um aumento do salário dos dois cargos, passando de R$ 33.700 para R$ 39.200. Segundo estimativas da Consultoria de Orçamento do Senado, os impactos anuais aos cofres públicos seriam superiores a R$ 4,5 bilhões de reais. Foram 41 votos a favor e 16 contrários. Essa matéria não aumenta a despesa, porque o próprio presidente da Suprema Corte ligou para mim dizendo que eu ficasse despreocupado ao votar essa matéria, porque há um teto de gasto, assim como a Procuradora-Geral, dizendo que não ultrapassaria em um centavo sequer o teto de gasto das suas instituições. De acordo com um dos relatores das propostas, o compromisso feito pelo Supremo Tribunal Federal de acabar com o auxílio moradia anularia esse impacto. Existe o compromisso assumido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal de extinguir o auxílio moradia hoje pago aos membros do Poder Judiciário, anulando assim o impacto orçamentário existente. E levando em conta a situação remuneratória dos membros do Supremo Tribunal Federal e da Magistratura Federal, que já estão há vários anos sem recomposição de seus subsídios, consideramos que o projeto deve ser aprovado. Mas, para outros senadores, ainda seria preciso garantir a desvinculação dos salários da magistratura e de cargos que têm como base o teto do funcionalismo público, que é exatamente o valor fixado da remuneração de ministro do STF. Este projeto, ele guarda uma direta relação impactando os estados brasileiros. É inaceitável, senhor presidente. Se fala tanto em crise, o país está em crise, está em crise, está em crise. E como é que numa hora dessa a gente fala em aumento para aqueles que ganham o teto já? Que nós estamos falando de um aumento que vai ultrapassar o atual teto e se aproximando para algo em torno de R$40 mil. Independente desse projeto ser aumentado ou não, o teto do gasto do judiciário no próximo ano será cumprido. Não é verdade que vai se aumentar a despesa do judiciário para o presidente novo Bolsonaro pagar. Não é verdade isso. Antes do início da sessão no Senado, o ministro do STF, Gilmar Mendes, havia defendido a aprovação dos aumentos. Eu sei que a própria Câmara está discutindo também uma lei do teto, né? A ideia de estabelecer limites, e isso vale não só para o judiciário, como também para as outras categorias. É preciso que o salário seja adequado, que ele seja justo, mas que não haja abusos, que não haja penduricalhos e, sobretudo, que não haja essas iniciativas de fura-teto. No início da tarde, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que via a proposta com preocupação. Estamos numa fase, ou todo mundo tem ou ninguém tem. Nós sabemos que o judiciário é o mais bem aquinhoado entre os poderes. A gente vê com preocupação.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, negou que o aumento aos ministros do Supremo Tribunal Federal e à Procuradora-Geral da República, aprovado pelo Senado na quarta-feira, seja uma pauta bomba para afetar o próximo governo. Eunício Oliveira disse estar aberto a discutir com o presidente eleito Jair Bolsonaro as matérias, as pautas e o orçamento do próximo ano. O Poder Judiciário, o Ministério Público, vai adequar o seu teto para pagar os seus funcionários. Para isso, ele vai ter que cortar gastos em outros pontos para não ultrapassar o teto. Então, não houve acréscimo nenhum de despesa nesse caso. Houve acréscimo de determinada rubrica, mas para fazer o aumento dessa rubrica tem que diminuir a outra porque tem um teto. Então, a mesma coisa é com a questão das chamadas pautas bombas. O Congresso está em pleno funcionamento, a democracia vale e está valendo, graças a Deus, no nosso país. Nós temos um presidente eleito que está montando a equipe ainda e que ainda não tomou posse. É natural que a gente possa discutir matérias, é natural que a gente possa discutir pautas, é natural que a gente possa discutir o orçamento para o próximo ano. Como nós temos uma mudança de gestor a nível nacional, um novo presidente, ele tem, obviamente, a liberdade de falar comigo a hora que quiser, no dia que quiser, para que a gente possa discutir adaptações no orçamento. Eu estou aberto, disse ali nesse instante, para discutir qualquer matéria. Se houver o convencimento que essa matéria criará problema para o Brasil, ela poderá não ter o meu apoio. André, o plenário aprovou a medida provisória que estabelece um novo regime de incentivos fiscais à indústria de automóveis, o Rota 2030. O texto segue para a sanção do presidente da República. O programa reduz em R$1,5 bilhão de reais por ano os impostos pagos pelas montadoras. Em troca, elas terão de investir 5 bilhões anualmente no desenvolvimento de carros mais seguros e eficientes para o consumidor. A medida provisória também estende até 2025 benefícios tributários às fábricas localizadas nas regiões Norte e Nordeste. Esses incentivos perderiam a validade em 2020. No caso da Fiat, lá no nosso estado, com essa ampliação do horizonte de incentivos, temporal dos incentivos, um novo ciclo de investimentos de mais de 8 bilhões de reais poderá ocorrer lá em Pernambuco. Não apenas ampliando a unidade propriamente da montadora, que passará de 250 mil unidades ano para 350 mil unidades, como também, senador Cristóvão, mais de 38 fábricas produtoras de autopartes e autopeças estarão também presentes no polo de Pernambuco. É de interesse de todos os governadores do Nordeste, inclusive os governadores do PT, mas como também de interesse dos trabalhadores, porque o setor automobilístico, a indústria automobilística, na cadeia, ela é uma que gera muito emprego. O senador Regufe foi o único voto contrário. E eu não consigo entender como os governos no Brasil, não apenas esse, mas esse também, simplesmente prefere sempre priorizar a indústria automobilística do que outros setores, como, por exemplo, a questão dos remédios. Eu luto há muito tempo para se tirar os impostos dos remédios no Brasil. A medida provisória havia sido aprovada ontem pela Câmara e foi votada às pressas pelo Senado, porque perderia validade no próximo dia 16. Nós estamos reduzindo os incentivos fiscais em 40%. Portanto, não há nenhuma pauta bomba, não há nenhum exagero para amanhã não sermos acusados mais uma vez de que nós estamos no final de mandato e que estamos fazendo aqui pautas bombas para qualquer outro governo.
Semana cheia no Senado, hein, André? Verdade, Ani, tanto no plenário quanto nas comissões. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques era o projeto que define regras para a desistência da compra de imóvel na planta, que está mais uma vez na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta foi rejeitada pela CAI em julho, mas um recurso levou o texto para o plenário, onde recebeu novas emendas. Com isso, a proposta voltou à comissão e o senador Armando Monteiro foi designado relator para se manifestar sobre as sugestões. No dia 1º de novembro, o senador entregou o seu relatório. Na terça-feira, o destaque da Agência Senado era para a sessão solene do Congresso Nacional em comemoração aos 30 anos da Constituição. A data histórica contou com a presença dos chefes dos 3 poderes, do ex-presidente da República, José Sarney, e do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Os participantes discursaram em defesa da Constituição Cidadã e destacaram a importância do texto no processo de redemocratização do país. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a aprovação em plenário do projeto de lei que garante prioridade aos gastos com saúde, educação e segurança na execução orçamentária da União, estados, municípios e o Distrito Federal. O projeto determina que, ao aprovar o quadro de cotas trimestrais da despesa de cada unidade orçamentária, a administração deverá priorizar as despesas destinadas a essas áreas de serviços públicos, de forma a garantir a observação dos limites mínimos constitucionais. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Já na quinta-feira, um dos destaques da página da Agência Senado era a aprovação em plenário do projeto de lei que institui multa a ser paga por empresas concessionárias aos usuários dos serviços de energia elétrica em caso de interrupção no fornecimento. A multa deverá ser aplicada quando for superado o valor limite de indicadores de qualidade do serviço prestado, podendo ser quitada pela forma de crédito na fatura ou em espécie, no prazo de até 3 meses após o período da apuração. O projeto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Soluções para o reaproveitamento dos resíduos da biomassa. E no quadro Aves do Brasil, o habilidoso João de Barro, o pássaro que é um exímio construtor de casas. Temas do programa Eco Senado, em sua edição de novembro. Veja na coluna Momento Eco, com o jornalista César Mendes. A equipe do Ecosenado visitou o encontro de pesquisa e inovação da Embrapa Agroenergia, em busca de esclarecimentos sobre o conceito de biorefinaria, estruturas montadas para obter o máximo aproveitamento possível da biomassa, a matéria-prima dos biocombustíveis. A biomassa é a matéria orgânica utilizada na produção de biocombustíveis. A mais comum no Brasil é a cana-de-açúcar, mas também pode-se usar mamona, dendê ou soja, por exemplo. Para ampliar o aproveitamento da matéria orgânica usada na produção de energia, a indústria química utiliza a biorefinaria. Quando a gente chama de biorefinaria, significa dizer que você tem uma biomassa vegetal, uma cana, uma soja, um dendê, milho e entre outros, e você consegue então separar diversos produtos nesta biomassa. No quadro Aves do Brasil, você vai ver de perto a incrível habilidade do João de Barro na construção do seu ninho, em imagens registradas pelo fotógrafo Cefas Siqueira. Conhecido pelo ninho semelhante a um forno, o João de Barro é encontrado no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Paraguai e no Uruguai. Ainda na edição de novembro do Ecosenado, você vai conhecer a CSA Aldeia do Altiplano, em Brasília. CSA é a sigla para Comunidade que Sustenta a Agricultura. Uma mistura dos conceitos de economia solidária com agroecologia. Em 2015, que as 3 primeiras CSAs aqui em Brasília começaram a funcionar e hoje são mais de 25 CSAs funcionando, mas aqui em Brasília. No Brasil, tem por volta de umas 100 CSAs, tem até um site CSA Brasil, quem quiser saber mais onde tem outras CSAs, também só acessar esse site, CSA Brasil. O
programa EcoSenado vai ao ar aos sábados e domingos, sempre às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem. Mais agilidade no registro de novos medicamentos e a incorporação dos remédios pelo Sistema Único de Saúde. São algumas medidas sugeridas no relatório final da subcomissão criada pelo Senado para debater o atendimento a pacientes que sofrem de doenças raras, André. Pois é, as sugestões foram incluídas no projeto da nova Política Nacional de Doenças Raras em debate no Congresso. Isabela tem 11 anos. Com poucos dias de vida, o teste do pezinho revelou que ela tinha fenilcetonúria, uma doença considerada rara, em que o paciente não consegue metabolizar um aminoácido presente nas proteínas. Para suprir a necessidade, os pacientes têm que tomar uma fórmula importada, uma espécie de proteína sintética. Uma latinha dessa, que não dá para uma semana, custa cerca de R$300 e tem algumas bem mais caras. Uma portaria do Ministério da Saúde garante o fornecimento aos pacientes, mas às vezes é preciso entrar na justiça para conseguir a fórmula. De tempos em tempos a gente acaba precisando ingressar na justiça porque falta a medicação no sistema de saúde. Recentemente nós passamos por isso também. Os pacientes têm que seguir uma dieta rígida. Os pais de Isabela compram alimentos para ela fora do Brasil. Leandra, que faz parte de uma associação de mães de crianças com doenças metabólicas, diz que muitos pacientes acabam passando fome. A alimentação ela faz parte do tratamento para os erros inatos do metabolismo. Então não é só a ingestão da fórmula, que é a proteína sintética que eles consomem. É também o alimento, porque não existe o alimento no Brasil, e eles precisam se alimentar. Se não for diagnosticada cedo e tratada de forma adequada, a doença pode causar lesão cerebral irreversível. O medo é ter as sequelas, que aí eu nunca mais vou poder, que aí eu não vou poder ir para a escola, eu não vou conseguir ver meus amigos, eu não vou mais poder estudar, vou ter que ficar em cadeira de rodas e eu não vou mais pensar, isso vai ser muito ruim. A Organização Mundial de Saúde considera raras as doenças que atingem até 65 pessoas a cada 100 mil. Hoje estão identificadas cerca de 8 mil doenças raras. No Brasil, elas afetam mais de 13 milhões de pessoas. E é para melhorar as condições de tratamento desses pacientes que está em debate no Congresso Nacional uma nova política nacional para as doenças raras. No Senado, uma subcomissão temporária estudou o assunto durante um ano. Reuniu em audiências públicas pacientes, famílias, representantes do governo e especialistas e apresentou sugestões para aprimorar o projeto que veio da Câmara e que prevê a nova política para doenças raras. O texto final, já aprovado pelo Senado, prevê medidas para que os pacientes com alguma doença rara tenham acesso a serviços e tratamento adequados, desde o diagnóstico até a reabilitação em centros de referência. Também estabelece regras para tornar mais rápido o registro de novos medicamentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O prazo máximo para a conclusão dos processos deverá ser de 120 dias. E a incorporação do medicamento na rede do SUS deverá levar em conta a relevância clínica e não apenas o custo. O professor Natan Monsores, do Observatório de Doenças Raras da UNB, considera que a política é um avanço, mas é preciso que ela seja efetivamente colocada em prática. Toda política pública requer um framework, requer um conjunto de ações integradas para que ela se transforme em prática. E, infelizmente, o Brasil não tem uma boa tradição no que tange na efetivação de direitos, alguns direitos de complexidade voltados na saúde, principalmente. André, depois do Outubro Rosa, chegou novembro, que é azul. Isso mesmo, Eni. Vai durar o mês todo a campanha de prevenção ao câncer de próstata e a outras doenças que atingem o público masculino. A doença é a segunda mais comum e incidente entre os homens. O rosa deu lugar ao azul. Novembro é a vez deles. O mês é de conscientização e prevenção às doenças que atingem o público masculino, como o câncer de próstata.
Depois do câncer de pele não melanoma, ele é o mais comum entre os tipos. A expectativa do Instituto Nacional de Câncer é de que, até o final deste ano, mais de 68 mil casos serão diagnosticados no Brasil. O último levantamento divulgado pelo INCA mostra que, em 2016, a doença matou aproximadamente 15 mil homens no país. O urologista explica que os dados já foram maiores e diz que a redução se deve à prevenção. A mortalidade por câncer de próstata está diminuindo muito de 1990 para cá, né? No mundo e no Brasil, porque com a adoção desses programas de rastreamento de câncer de próstata, né? Tudo isso começou a partir de 1990 com a adoção do toque retal anual e do PSA. Esses dois exames, o exame retal digital, que a gente chama de toque retal, e o PSA, feito sistematicamente, tem diminuído a mortalidade por câncer de próstata no mundo todo. Nós temos aí estatística mostrando uma queda de 50% dessa mortalidade. Apesar disso, ainda existe preconceito dos homens na hora de fazer o exame de toque retal. O procedimento é um dos principais meios utilizados pelo urologista para avaliação de alterações e presença de nódulos suspeitos. E vale lembrar, quando o tumor é detectado na fase inicial, as chances de cura chegam a mais de 90%. Que é necessário fazer o exame anual, acima de 50 anos para todos os homens, acima de 45 para aqueles que têm histórico familiar. O que é que nós recomendamos? Exame retal digital e o PSA, não é? Em caso de isso dar anormal um ou outro, ou os dois, e aí ficará a critério do urologista, do médico, a indicar uma biópsia, né? Mas antes da biópsia, hoje nós estamos introduzindo a ressonância magnética, multiparamétrica da próstata, que tem nos ajudado muito na definição se realmente o paciente precisa fazer a biópsia ou não. O Senado incentiva a campanha. Aqui, os parlamentares reforçam a necessidade da realização dos exames para a prevenção do câncer de próstata. É preciso que os homens superem essa dificuldade psicológica e se submetam também a esses exames. Se os homens não se conscientizarem da necessidade do exame, eles correm o risco futuro de uma infelicidade que será muito maior do que, naturalmente, a realização do exame que eles consideram constrangedor. E assim como a mulher tem todo cuidado, né, com a questão do câncer do seio, assim também o homem tem que ter esse cuidado com o câncer de próstata. Então nós temos aí dentro do Novembro Azul, primeiro todo o trabalho de conscientização, mas mais importante do que a conscientização com palavras, mais importante é o exame propriamente dito. A tradição machista, patriarcal que nós temos na sociedade brasileira, lamentavelmente induz a isso, né? Por isso que é importante conscientizar, é importante ter uma campanha de mobilização da sociedade assim. Acho que vergonha maior é privar da vida, né? Assim, se você privar da sua vida, se você antecipar o seu fim, você priva do convívio com seus entes queridos. Privar da vida é o maior motivo de vergonha e não cuidar da sua saúde. E hoje tem testemunha da história com o senador Paulo Paim. Ele narra um dos momentos mais polêmicos do período da Constituinte, que foi a votação do direito de greve. A falta de entendimento, o conflito de interesses, as várias negociações marcaram a memória do senador sobre o processo que ampliou os direitos trabalhistas na Constituição de 88. A série Testemunha da História estreou em agosto aqui no Senado Notícias Revista. Cada episódio trouxe uma história contada por um personagem que viu de perto as mais importantes decisões e reviravoltas políticas acontecerem no Congresso, seja nos corredores, no plenário, nas salas de comissões ou mesmo no cafezinho. E nós ficamos por aqui. Acompanhe agora mais um episódio da série Testemunha da História. Tchau. Nós avançamos quase que em todas as áreas, muito pela pressão popular.
Se não fosse a mobilização dos trabalhadores do campo, da cidade, nós não teríamos escrito um texto com tanta qualidade. Nós queríamos avançar até mais do que o texto que nós tínhamos apresentado, mas acabávamos dialogando, conversando e construindo entendimento. Presidia a Central Estadual de Trabalhadores, que unificava todas as centrais que existem hoje. Eu tinha muita experiência do movimento sindical e social, né? E foi num congresso estadual, do Rio Grande do Sul, que eu saí como candidato a deputado federal constituinte. Eu tinha 35 anos e vim para Brasília com muita vontade de ajudar a construir a Carta Magna. Todo mundo queria coordenar a Comissão da Ordem Social, né? Tinha 3 candidatos, Lula, Olívio e Paim. O Lula disse, eu abro mão para o Paim, tá? Porque é secretário-geral da CUT, vice-presidente. O Olívio, de imediato, eu também abro mão. E eu fui, então, indicado para aquela área, que era o coração da minha própria vida. É justamente para reunir todas as reivindicações dos trabalhadores brasileiros que existe a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. Esperamos que sejam aprovadas aqui questões como a estabilidade no emprego, como o direito de greve, como a aposentadoria integral. Aqui dentro, o embate da reforma agrária foi muito duro, né? Aqui nessas portas nós entramos, a expressão é essa, arrombando as portas, para permitir que a população entrasse e efetivamente entrou. Aqueles microfones que vocês veem lá em cima, todos foram arrancados, arremessando um contra o outro, e o embate, o empurrão, até o soco de um dos parlamentares aconteceu. O deputado Gilson Machado, do PFL de Pernambuco, se descontrola e atinge com um soco o olho do deputado Juarez Antunes, do PDT do Rio de Janeiro. Mas, enfim, votamos. Não foi um texto ideal, mas foi um texto que, eu diria, quase todos os textos que estão na Carta Magna foram até além do seu tempo. Que a gente nunca mais vai esquecer. Foi a questão do direito de greve, né? Não havia entendimento no plenário. Coube a mim, que é responsável pela bancada do PT e dos partidos mais de esquerda, né? Articular a redação do direito de greve. O relator setorial daquela questão era o senador Ronan Tito. Mas o Ronan dizia, olha, eu concordo com esse texto, tudo bem, mas vocês têm que ir lá e conversar com o Ulisses, com o Mário Covas, com o Jarbas Passarinho, né? Porque o Jarbas liderava o Centrão, mas era um homem de diálogo. Então lá fui eu falar com o Jarbas Passarinho, chegando lá assim, qual é o problema? Moçada, digo, olha, a situação é essa, assim, assim, construímos esse texto com o relator, conversei com o Covas, com o Lula, com todo mundo, e eles lembraram que era fundamental se Vossa Excelência pudesse defender para nós. Ele deu uma risadinha, pegou os óculos, assim. Ele leu o texto, acho que em 5 minutos. O texto está bom, pode dizer lá para o pessoal que eu vou defender no plenário. Resultado, ele foi ao plenário, defendeu da tribuna, foi aquela tribuna que sempre pegava, aquela da direita lá, e o Covas defendeu da esquerda. Foi aprovado por unanimidade. Depois de muita negociação, finalmente a Constituinte aprovou o direito de greve amplo. Foi uma festa geral, muita emoção. Esse foi um momento que a gente nunca mais vai esquecer. Constituinte da época, ela conseguiu incorporar a alma do povo brasileiro. Ela conseguiu iluminar todos nós e que aquele texto nós sabíamos que seria um texto revolucionário no sentido das grandes transformações. Eu queria muito que a grandeza daquele momento, independente da questão ideológica, estivesse pairando sobre Brasília nos dias de hoje.